E aí, quando a gente fala de dinheiro, fala de empresas, né? As mesmas leis que se aplicam à vida também se aplicam às empresas, também se aplicam aos negócios, né? Então, essas três leis, elas também estão sempre atuando, né? Elas estão sempre atuando. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu mais vejo em questões de negócios, empresas, né? E as dificuldades, né, que muitos empresários vão encontrando, né? Nesse quesito, nessas questões, vinculado principalmente a algumas coisas algumas situações, né, que passa, né, como passa despercebido, como se dissesse, isso não tem muita importância, né, isso não vai ter um efeito muito grande. Porque quando a gente para pensar, né, e eu vejo assim, no modo geral, né, muitas pessoas dizem assim, nossa, isso eu acho que não tem um efeito muito grande. Às vezes a gente não se dá conta, né, de que aquilo tem um efeito, né? Às vezes a gente acha que aquilo, como é que eu vou te dar um exemplo assim, né? Um exemplo bem corriqueiro. Tem pessoas que dizem assim, não tem efeito nenhum, né? Tem situações que dizem assim, acho que não vai dar nada, né? Se uma pessoa está, se um homem, por exemplo, está lá em Fortaleza, uh, e a família lá de Porto Alegre. Esse homem está lá em Fortaleza, e a família de Porto Alegre, e ele foi lá trabalhar com vendas, por exemplo. E aí ele resolveu, sei lá, uma noite lá, tá no hotel, resolveu chamar lá, que existe os cardápios, né, que eles chamam, chamar lá uma garota de programa, uma menina, uma acompanhante, né? Resolveu chamar uma acompanhante. Ele disse, não vai dar nada, né? Isso não vai influenciar em nada. Não vai ter problema nenhum, ninguém vai descobrir, ninguém vai saber, nunca mais vou voltar nessa cidade, né? E acaba traindo a esposa, por exemplo, né? Tem essa noção assim que isso não vai dar nada, que isso realmente não dá nada. Eu sempre digo que isso é um grande erro, né? Porque por mais que a pessoa que ninguém saiba o que está acontecendo, que ninguém saiba este fato, essa situação, o sistema é informado, né? O sistema ele é informacional, né? O sistema oculto ele é informacional. Então, porque é uma parte um do outro, né? Nós somos uma parte um do outro. Então, nesse momento, realmente a gente observa assim, começa a acontecer coisas, começa a ter coisas. Aí eu não é o tema da live de hoje, mas isso, nossa, só se alinhar com essas energias, automaticamente já vai acontecer influências no campo sistêmico desse homem, né? Já vai acontecer influências no campo sistêmico desse homem, e inclusive também da mulher e dos seus filhos, né? Então já vai ter uma consequência. Então, esse contexto do não vai dar nada, né? Tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. E o que me ajuda, né, a entender nas empresas, né, algumas coisas, né? Algumas coisas que vão passando assim como não vai dar nada, ou isso aqui dá para fazer depois, ou isso aqui dá para deixar para depois, né? Ou que isso não vai ter tanta influência. Eu acredito que isso não vai ter muita influência, por isso que a gente usa o campo sistêmico. Por isso que eu uso a abordagem do campo sistêmico, porque através da abordagem do campo sistêmico, estou ajustando a câmera aqui, a abordagem do campo sistêmico, a gente consegue ver, né? Eu consigo ver, né, identificar o que está influenciando para que algum resultado não esteja do agrado, algum resultado não esteja legal, né, algum resultado não esteja crescendo, né? Então, nesse trabalho, nessa live de hoje, eu vou contar alguns cases, algumas situações que realmente no mundo empresarial nós observamos que é importante que seja feito, que funcione. Um dos grandes erros quando começam a empreender, assim, começam com pequenas empresas, né? É o fato de não registrar ela corretamente, né? Não registrar ela corretamente. Esse é o primeiro erro que eu vejo, né? Então, muitas vezes, mas eu fico de sócio oculto, ou senão vou fazer 3 MEI, né? Para não. A empresa, vamos fazer 3 MEI para pagar menos imposto, cada sócio tem seu MEI aí, e aí, mas na verdade, a gente tem uma empresa única. Ou às vezes, não precisa nem legalizar agora, vamos esperar dar os primeiros trabalhos, né? Começar a dar dinheiro para depois ver se vai legalizar ou se não vai. Então, tem
três situações assim que são corriqueiras, né? E o primeiro erro que eu vejo é quando não legalizam a empresa, quando não ancoram a empresa nesse planeta, quando não é feita a ancoragem da empresa no planeta. Pense o seguinte, né? Uma empresa, uma ideia, um negócio, ele está sempre a serviço do sistema também. E aí de mais sistemas, né? Não só dos seus sistemas, do seu campo familiar, mas também do campo familiar de outras famílias, do campo familiar da sociedade, do campo familiar, do campo familiar, foi escorregando o celular aqui, do campo familiar da cidade, do estado, do país que você mora, até às vezes algumas empresas até do planeta. Então, nesse momento, né, a gente recebe uma informação, né? Recebe da onde, Rafael? Não, isso é um campo informacional. É um campo informacional que está passando informações, que está conduzindo informações, sentimentos, desejos, né? Então, quando às vezes você tem um sentimento muito, muito forte, que ele vem fora da lógica, pode saber que é do sistema. Uma pessoa, quando ela diz assim, eu quero montar uma sorveteria, né? Aí você vai pesquisar nela, no sistema dela, tu vai encontrar uma informação oculta lá, né? Que ela, porquê dessa sorveteria. Então, assim como, por exemplo, outra vez atendi o pessoal que, que tem ótica, né? Que tem ótica, daí identificaram, né? Que no sistema, de onde veio a ótica? Não, ele teve a ideia. Quando a gente foi vendo, lá na família tem um primo que tem ótica e está muito bem. Né? Então, recebe o campo informacional que a ótica dava dinheiro, dá dinheiro. Então, são essas situações que a gente vai observando. Sempre tem uma informação oculta, né? Essa informação foi bem óbvia, né? Mas tem muitas informações ocultas aí na questão do dinheiro. Então, o primeiro erro que cometem, não registrar a empresa. Não registrar a empresa. Não colocar, não ancorar a informação. Né? Porque, assim como a vida vem através dos pais, a vida da empresa vem através do fundador. Uma das situações primordiais da constelação e o que traz mais cura, né? Eu estou fazendo uma analogia da constelação familiar com a constelação empresarial. Das questões primordiais na constelação familiar é nominar, por exemplo, as crianças que não nasceram, né? Dar um nome a essas crianças, batizar essas crianças, incluir, batizar, né? O batizado é um meio de inclusão. Hoje tem países, né, que já registram as crianças, que os abortos, né, já fazem um registro, né, fazem um registro de óbito com o nome da mãe, do pai, todo esse movimento. Então, um país que está fortemente trabalhando com isso é a Áustria, tá? A Áustria faz fortemente esse movimento, que já é sistêmico. Provavelmente alguém, não sei se é parlamento lá, provavelmente alguém lá do parlamento, do congresso deles lá, já era sistêmico, né? Já tinha esse pensamento, esse conhecimento sistêmico e já implementaram essa lei na Áustria. Então, para que seja incluído. Então, veja, se na vida, né, na família é importante dar o nome e ancorar a energia, também é importante dar o nome e ancorar a energia da empresa. Então, quando trabalhamos na informalidade, ou quando a pessoa trabalha na informalidade, não tem como ter prosperidade. Tá? A empresa ela já está fadada a ter um crescimento pequeno. Então, trabalhar na informalidade, né, isso é uma lei muito forte. Você ancorar a energia, né, olha, se ela vai ser um mês, se ela vai ser um simples, se ela vai ser lucro real, né, como que vai funcionar esta empresa? Né, qual a natureza dessa empresa? E também é importante dar o nome, colocar no CNPJ e ver a natureza dessa empresa. Depois da natureza da empresa, né, se é uma Eireli, se é uma MEI, se é uma Eireli, tem várias modalidades de empresas aí. No movimento, né, que você definiu a maneira dela, e claro que essa definição, você já sabe que você vai estar enquadrado naquela situação, né? Já sabe que algumas você pode contratar pessoas, outras você pode faturar até X mil, né? E isso aí já são balizadores, já são tetos, né? Que energeticamente você instala na tua empresa, né? Então, por exemplo, o MEI já tem o teto dele, né? O Simples tem o teto dele. O lucro real tem a enquadramento e o teto dele.
né? A Eireli também. Então, nesse momento aqui já tem um enquadramento. Se você quer faturar lá igual um simples e forma um MEI, né, não vai fechar a conta. Não vai fechar a conta. Tu não vai conseguir porque você já colocou um limiar para ti. Você já fechou aqui o teu limiar da tua empresa. Então, já ancorou, você registrou essa informação. Ah, Rafael, mas eu vou sonegar, não vai dar nada, ninguém vai descobrir. Uma empresa não é feita para sonegar. Então, uma empresa ela é feita para lucrar. Uma empresa que começa na sonegação, ela não resiste. Ela não resiste. Na verdade, ela se torna fachada, né? Então, uma empresa fachada é como algo de mentira, né? O que é de mentira não prospera, né? O que não está na verdade, na realidade, ela não prospera, ela não vai crescer, ela vai durar um pouco e vai cair. Então, assim, primeiro erro que eu vejo, né? Não registrar a empresa, não ancorar o nome, não colocar no CNPJ, não pôr no papel. Segundo erro, né? Colocar, às vezes, em outras modalidades. Porque às vezes o contador diz, para que você vai pagar menos imposto, assim. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e nós vamos pagar menos impostos. E às vezes eu pergunto assim, é crime isso? Sim, se a Receita Federal descobrir, é crime. Então você já vai iniciar, né, a sua empresa tendo riscos, porque às vezes talvez um contador, né, que te assessore mal, né, porque isso é um péssimo contador, né, pode ser bom de números, né, de tributos, mas de situações, né, de aconselhamento, de facilitação, ele está te botando num passivão gigante lá no final, né? Se um dia esse passivo aparecer, vai estourar, né? Tá te colocando um passivão lá. Lembrando, né, que cada um atrai o que precisa para a vida, né? Atrai o que precisa para a vida, por isso que a gente vai curando sistemas. Mas daí o segundo erro, né? Esse segundo erro de não enquadrar corretamente. Então, o primeiro movimento, trazer o nome da empresa, ancorar o nome, colocar no lugar certo, né? No enquadramento certo, se ela é MEI, ela é MEI, se é Eireli, é Eireli, se é simples, se é lucro real, vá colocando já. Mas deixa no simples que tu vai pagar menos imposto. Não, mas ela já é lucro real. Ela teria que ser lucro real. Então, nesse movimento aqui, mas ninguém aguenta pagar imposto nesse país, ninguém sei o quê. Porque não fica competitivo, né? Aqui a gente começa a não entender, né, como funciona outras dinâmicas ocultas de mercado, né? Outras dinâmicas ocultas de mercado. E aí essas justificativas, esses mas aí, mantém sempre pequeno, né? Mantém sempre pequeno, né? Não leva a pessoa para o grande. No movimento, né? Nesse movimento, você também é importante, né? Pois, novamente, fazendo o comparativo na vida e o comparativo nas empresas. É importante uma criança saber quem que é o pai e a mãe dela. Né? É importante que lá no registro esteja lá, né? O nome da mãe, o nome do pai, e de preferência que sejam os biológicos, né? É importante esse registro, né? É importante esse registro. Então, outro erro que eu vejo assim, as pessoas não colocam, né? Começa a ter os donos ocultos, né? Os proprietários ocultos, as pessoas ocultas, né? As situações ocultas. Então, os donos ocultos, né? Isso, porque eu não posso aparecer porque eu sou juiz, né? Então eu não posso aparecer porque eu já tenho várias empresas no meu nome, então eu não posso aparecer para pagar menos imposto, eu vou colocar o nome de um terceiro. Eu já vi barbaridades assim, não vou colocar vou colocar no nome de um amigo, de um laranja, para não pagar menos pensão. Já começa a cometer um monte de exclusão e para pagar menos pensão, né? Já coloca a empresa no nome de terceiros, né? Essa empresa no nome de outras pessoas. Então, aí tu começa a se questionar o que acontece, né? O que acontece, né? Que veja a preferência, né? Às vezes eu digo assim, nossa, para pagar menos pensão, que é algo por um filho, né? Para pagar um valor menor de pensão, por uma situação que ainda não resolveu no casamento, no antigo casamento, ou naquela antiga relação, coloca a empresa no nome de um terceiro.
Aí eu fico pensando assim, gente, será que esquecem dos óbvios? Será que não pensam nos óbvios? Às vezes eu fico pensando, será que essa pessoa não pensa que a vida ela é uma incerteza? Ela é uma incerteza total? Ah, não, mas eu confio totalmente nesse meu amigo que eu coloquei o nome da empresa. Ok. Aí o amigo morre, né? A gente fica pensando, e o amigo morre? Sei lá, aconteceu um acidente, ele morreu, faleceu. E tem dois filhos, um de 5, outro de 3. Aí vai para inventário a empresa dele. E aí, até liberar lá a empresa, vai ter seus 18 anos. Como é que você vai explicar isso? Como é que vai explicar isso? Como é que vai tirar, né, desse lugar? Né? Sem falar que a empresa não reconhece o pai, não reconhece a força. Aí coloca a empresa no nome de terceiros. Tem gente que coloca a empresa, né, no nome de filhos, de algum filho. Ah, eu vou deixar o nome de cada filho aqui. Aí a empresa não vai para frente, não anda. Sempre enrolada. Claro, porque a energia está do dono. A energia está do dono, né? Daí, aí tem um filho lá que, cara, só faz, não se comporta bem na vida, sempre está em desequilíbrios sistêmicos. Então, como que vai fluir isso? Aqui o pessoal colocou: estou iniciando um MEI e a princípio se enquadra no MEI. Foi orientado o que recebi e me informaram que conforme crescer, migrar para a Eireli. Era melhor já começar em outra modalidade? Não, você é ideal que você comece, pode começar com o MEI, tá? Mas no momento que ela começar a crescer, você muda para a Eireli. No momento que ela começa para eu particularmente, se tem funcionário, ou se tu já tem um colaboradores, já tem processos maiores, né? A empresa já quer faturar mais, né? Porque aqui é importante que você veja o teto de faturamento do MEI, veja o teto de faturamento da Eireli, né? Veja as diferenças de impostos. Eu já começaria buscando o teto da Eireli, né? Eu, Rafael, né? Mas ok, a MEI a gente já sabe o enquadramento, né? A MEI geralmente não configura um crescimento, né? Ela demora mais a crescer. Né? Mas no momento que crescer, tu pode estar migrando, sim. Não tem funcionário ainda, né? Mas às vezes talvez você já queira ter um funcionário. Se você planeja ter colaboradores, eu já começaria com a Irene, entende? Eu já começaria o processo, ao menos que você decide, não, eu quero trabalhar sempre sozinho, fazer prestação de serviço e é isso aí, ok. O resto da vida, já decidi, beleza. Você já entendeu, já colocou, já ancorou que esse vai ser o teu balizador, né? Então, mas se você um dia tem ideia, né, já tem ideia de crescer, de aumentar, eu já começaria com a Irene. Já começaria com essa força, né? Já começaria ancorando a força, tá? Porque isso dá diferença, gente. Dá diferença. Nós temos vários balizadores ocultos. O que é um balizador oculto? Eu encontro muito isso nas relações de dinheiro. Muitas pessoas às vezes não faturam mais ou não ganham dinheiro, ou o dinheiro está pesado, o sucesso é pesado, porque os pais foram fracassados, né? Ou porque os pais ganhavam muito pouco, então o dinheiro se tornou pesado, a vida se tornou pesada, e para esses pais, aí muitas pessoas colocam balizadores, né? Muitas vezes colocam balizadores ocultos, né? E esses balizadores ocultos necessitam ser quebrados. Esses balizadores ocultos necessitam ser, ser, ser digamos assim, uh, que você possa superar, né? A gente chama de ir para a má consciência. Muitas vezes por pertencimento ao sistema familiar, muitas vezes optamos em permanecer ganhando a mesma coisa ou se endividando, né? Essas questões, assim, muitas vezes decidimos ficar nos endividando, né? Então, precisa quebrar esses balizadores. Então, registrar o nome da empresa também no nome de quem realmente é os donos. Outro erro que eu vejo, né? Não colocar as porcentagens reais, né? Ou, no, por exemplo, às vezes tem líderes ocultos, tem sócios ocultos, tem pessoas que são sócios investidores, sócios administradores, sócios proprietários, né? Precisa conter isso no contrato. Precisa estar estabelecido o lugar.
Os sócios, né? Tem outras questões que os sócios têm que estar na vida também alinhados, né? Então, por exemplo, outro alinhamento dos sócios, né? Tem 3 sócios na empresa. Bem importante que esses sócios também estejam com a vida fora da empresa alinhada, que estejam com outras questões alinhadas, que não estejam enrolados na justiça, que estejam com clareza nas suas relações, que possuam clareza nas suas relações, né? Se estão casados, estejam casados, que tenham uma comunhão certa, né? Muitas vezes as pessoas casam e não estabelecem comunhão certa, ou não casam, né? Hoje vão morar juntos, e aí não tem acordos certos, né? E aí está aberto a tudo, né? Às vezes esquecem da normalidade. Ah, mas ela sabe, ela mora junto comigo, ele mora junto comigo, ele sabe que essa empresa não é dele, ele sabe que essa empresa não é dela, né? Já está bem esclarecido, não vai dar nada. Não sei. Tu não sabe o que é o parceiro do outro, o companheiro do outro, né? Tu vai ter ideia disso? Né? Tu vai ter noção disso? Ou, por exemplo, a pessoa morreu, né? Tu vai ter sócio, a, as pessoas lá, os filhos, a mulher do outro cara, do outro sócio. Isso vai acontecer, isso é normal. Né? Como que eles veem essa empresa? Como eles enxergam essa empresa? Por isso que a gente fala que é muito importante estar alinhado as questões da empresa também com as questões familiares. Né? Então, às vezes, deixa lá o nome da empresa no nome de um terceiro, faleceu alguém. Faleceu você. E aí o cara diz, não, a empresa é minha. Ou faleceu a família às vezes ficou sem dinheiro, ficou em dificuldades, na hora diz assim, não, não, a gente sabe que a empresa é tua, tal, a gente só vai fazer o inventário, depois a gente passa no teu nome. E aí, de repente, muda de ideia. Mudou de ideia, perdeu. A gente diz que são estratégias inconscientes para perder o dinheiro. Estratégias inconscientes para perder aquele negócio, perder aquela empresa, né? São várias e várias estratégias inconscientes. Então, importante ter clareza, né? Saber o enquadramento que ela é, fazer no CNPJ, né? Não, quanto mais liberdade nós temos, né? Quanto mais liberdade você possui, automaticamente mais fácil é prosperar a empresa. Né? Então, se você ficar preso, se você ficar amarrado, se algo não funciona, então automaticamente isso vai prejudicando, né? Vai prejudicando o futuro da empresa. Então, hoje, eu atendo uma empresa que tem lá, nós temos uma empresa e todos os colaboradores lá têm e-mail. Ah, que legal, que bacana, né? Tá funcionando, né? Todos têm e-mail. Mas é uma empresa ou estão dividindo o espaço, né? Não, não, a empresa é minha e todos os profissionais lá têm e-mail e ficam trabalhando lá dentro. Entendi. Então, daí eu tiro nota em cada um deles. Né? Não, isso não é certo. Isso você precisa configurar ela no simples ou no lucro real. E, né, como são 2 sócios, né? Então, simples, no lucro real. E aí contratar esses colaboradores. Você pode fazer um contrato, sim, com o MEI deles, mas a sua empresa precisa ser. Ah, não, não, isso não vai mudar nada, né? A gente vai pagar mais imposto. Ok. Eu costumo mostrar, né, sistemicamente para as pessoas, né? E aí algumas coisas eu deixo passar, porque é um pouco ali como eu digo, daqui um pouquinho vai aparecer onde que dá os enroscos disso. Aí vai indo, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, aí eu estou num lugar ruim, eu estou num lugar que eu não estou conseguindo instalar tal coisa, não está conseguindo instalar tal coisa, por quê? Porque eu aluguei um barracão e o que o dono não tem a Bitsy. Aí diz, entendi. Então você precisa de um barracão que tenha Bitsy. Sim, sim, preciso de um barracão que tenha Bitsy, tal, tal. Um barracão maior e não sei o que, preciso fazer essa locação. Entendi. E aí você locou esse barracão que não tem habite. Não, é verdade. Tá. Como seria alocar um outro maior? Não, vou gastar. Hoje eu pago 3, lá eu vou gastar um igual àquele, vou gastar 13 a 15, 10 a 15. Entendi. 10 a 15. Tá, então você não quer aumentar o seu custo. Não, imagina, eu não estou dando a conta, dando giro. Aí tu diz assim, mas a tua empresa está no meio. Como que a tua empresa vai faturar mais, né, para pagar um aluguel maior, para um aluguel, para que você possa instalar isso, para que você possa realmente mudar a natureza da sua empresa. Mas eu não posso mudar a natureza da minha empresa. Veja que é um ciclo, né? Mas eu não posso mudar a natureza da minha empresa porque eu preciso registrar ela no lugar, e esse lugar não tem e-mail, não tem a Bits. Aí tu diz, viu só como você fica preso? Eu disse, olha nessa dinâmica como você está preso.
Qual a solução? A solução é ir para um lugar que tenha habites, ou exigir do proprietário que faça a regularização do imóvel e constituir o simples ou lucro real da sua empresa, a natureza da sua empresa, essa é a solução. Porque senão o dinheiro não fica, é um balizador. E aí diz assim, meu Deus do céu, eu não vou fazer tudo isso, né? Meu Deus, quanta coisa. E aí ficam, né? Muitas vezes eu falo, mostro, né? Nas consultorias sistêmicas, e a pessoa fica pensando, meu Deus, eu não vou fazer isso agora, né? Eu não vou fazer esse movimento. Claro que não vai fazer esse movimento porque dá trabalho. Ele não quer fazer esse movimento porque dá muito trabalho. Ele prefere permanecer naquela sobrevivência, né? Naquela situação de sobrevivência. Então muitas vezes, né? Muitas vezes vai se deparar com situações mais complicadas, situações mais difíceis que tem que organizar, que tem que realmente organizar. Rafa, quando a sociedade em números ímpares e sócios, ela pode dar certo? A Silvana traz aqui também uma questão, ela sabe a resposta, ela está aqui trazendo mais informações para nós. Né? Ela sabe a resposta porque é minha aluna de constelação. Então, Silvana, gratidão pela colaboração. Esse geralmente tem um efeito sistêmico, né? Ter, por exemplo, 3 sócios. Existe um efeito sistêmico em 3 sócios, porque esse efeito sistêmico seria o quê? Né? A tendência é que sempre há uma aliança, sempre vai existir uma aliança. Não tem como ter uma aliança entre 3, tá? Sempre vai existir uma aliança. E as alianças dentro de uma sociedade são muito perigosas. Né? Então, que se junta 2 contra um, né? Ou, digamos assim, um deles ali vai ficar fora, vai estar com o pertencimento alterado, né? O pertencimento vai mudar. Então, é bem essa aliança, né? Essas alianças, elas trazem um prejuízo gigantesco para as empresas. Então, o que a gente sugere? Sempre ter, se possível, né? Ter sociedade em números pares, né? Sociedade em números pares, né? Ou a partir de 5, né? A partir de 5. Então, mas principalmente 3, ela que é muito comum a gente ver, né? Só sociedade em 3 é bem comum que um fica de fora, né? Um fica de fora, um vai se afastando e fica de fora. Então, o que a gente vê aqui? Como a gente costuma ver como funciona e como não funciona. Tem outras pancadas sistêmicas, assim, Rafael, mas eu conheço empresas em 3 que funcionam. Nossa, quando você vai conversar com eles, você vai ver que tem encrenca ali. Você vai ver que tem encrenca aí. Né? Então, sociedades que geralmente têm números ímpares costuma ter conflitos maiores, né? Porque gera uma aliança, vai gerar uma aliança. Sociedade em 2 pessoas, é importante identificar, né, quem é o detentor da ideia, quem é o que dá o direcionamento final, né? Porque meio a meio fica um puxa para lá, outro puxa para cá. Né? Então, teria que ser, nem que seja no contrato social 51-49. Né? Isso é uma boa orientação para que você esteja aí alinhando sua empresa. Tá bom, gente? Gratidão a todos.